Oi, gente. Eu não ia falar nada sobre essa situação das crianças, das duas irmãs e da velhinha do bolo, mas tem muita gente me pedindo, eu acho legal a gente trocar umas palavras sobre isso e aproveitar essa oportunidade, tá? Primeira coisa é que a reação dos adultos, né, nas redes sociais a esse acontecimento, né, que acabou virando um meme e depois virou essa discussão, não pode ser caracterizado de outra forma que não seja ódio explícito a crianças. As crianças são a minoria social que mais sofrem discriminação, que mais são rotuladas e que mais sofrem ódio gratuito. Por quê? Porque as crianças, elas são bode expiatório dos adultos. Olhar para uma criança dói nos adultos. Por que que dói? Porque elas nos lembram de tudo que a gente perdeu. Crianças, elas estão intimamente conectadas com o seu mundo interno, com as suas emoções, com as suas necessidades. Inclusive as emoções que nós, como adultos, rotulamos como inadequadas, como a raiva. E eu não estou dizendo que agir em cima da raiva com agressão é certo, mas nós vamos falar disso já já. Dói muito para o adulto olhar para essa criança que está muito próxima dela própria, porque nós perdemos isso. Nós somos as pessoas, nós adultos somos as pessoas que estamos incomodadas com algo e usamos uma máscara, vestimos uma máscara, damos um sorriso e fingimos que está tudo bem. Crianças não fazem isso, crianças mostram o que tem dentro dela. Então, para os adultos isso é dolorido olhar e ver o que a gente perdeu enquanto crescemos. Dói na gente. O segundo motivo pelo qual as crianças são tratadas como bode expiatório, além dos motivos históricos, tá, gente? Isso daria outro vídeo. É porque tudo nessa nossa sociedade utilitarista, né, imediatista, tudo nos leva para longe de nós, né? Então, essas crianças, elas estão nos lembrando que a gente, nós somos animais, né? Nós temos impulsos, nós temos raiva, nós temos essa sombra que a gente tenta esconder, né? Essa coisa de olhar para o outro e querer o que o outro tem, essa coisa de demandar o que é nosso. Essas crianças estão nos mostrando isso. E a nossa sociedade nos leva muito para longe de nós, né? Nos leva só a olhar para o que o outro deseja que eu faça, para o que o outro deseja que eu sinta. Nós não estamos mais próximos de nós. E tem uma outra coisa que eu vou falar aqui, que eu não sei como que vocês vão levar isso, tá? Mas é o que acontece. Como nós, enquanto crianças criadas lá nos anos 80, né? E sob essa cultura da submissão, né? As crianças estão nessa cultura da submissão, elas têm que obedecer e acabou. Nós não pudemos sentir raiva dos nossos cuidadores, que muitas vezes usavam de estratégias violentas para nos educar. Deixando claro aqui que violência não é educação, mas se atrelou, né? Bater em crianças, criticar, humilhar, punir crianças, não se faz nem com animais isso mais, né? O adestramento já não é feito mais com isso, mas com crianças sim, ainda é feito isso e ainda é incentivado isso. Então essa raiva que nós, enquanto adultos, enquanto sociedade, temos dentro de nós, que deveria ter sido validada enquanto raiva dos cuidadores que a gente teve, ela foi reprimida e essa raiva se volta contra outras crianças, porque nos vemos nessas outras crianças, porque achamos que essas outras crianças são culpadas. Qual foi o movimento interno que a gente fez? Enquanto crianças, era muito difícil, era muito insustentável pra gente acreditar que aquelas pessoas que deveriam nos proteger, nos amar de maneira incondicional e nos guiar e nos orientar, isso é disciplina, isso é educação, foi muito difícil pra gente entender que essas pessoas se descontrolavam a ponto de chegar a bater na gente, a ponto de chegar a usar violência contra a gente. Uma criança não consegue lidar com isso enquanto criança. Então ela precisa acreditar, é mais seguro para ela acreditar que ela é a culpada, que os pais estão certos e que ela é a culpada, que ela realmente merece aquilo, tá? É uma síndrome de Estocolmo mesmo. A criança, enquanto ser egocêntrico, ela acredita que ela provocou aquilo, que ela é a culpada.
Até hoje nós vemos adultos que estão ainda com essa defesa, com essa negação, dizendo, mas eu era terrível mesmo, eu merecia apanhar. A gente não fala isso de nenhuma outra pessoa, não fala isso de mulheres, não fala isso de gays, de homossexuais, não fala isso de nenhuma outra minoria, mas de crianças a gente fala que sim, elas merecem apanhar porque elas foram terríveis, né? Então, é esse o bode expiatório, né? É essa coisa de, eu fui tão desapoderado lá atrás, eu fui tão oprimido lá atrás, né? Desconsiderando aqui a parte alegre da infância, tá? Tô falando dessa parte aí que foi essa educação com base na violência, tá? Nenhuma infância foi só terrível ou só maravilhosa, né? Teve um misto de tudo aí, em geral. Mas falando dessa educação violenta, o que acontece é que a gente acaba transferindo essa nossa raiva, esse nosso desapoderamento para um sentimento de agora é minha vez. Então agora eu vou fazer o que fizeram comigo para ver se eu tenho algum poder, para testar se eu tenho algum poder mesmo. É isso que os adultos fazem quando eles colocam a criança nesse lugar de terrível, é a psicopata, coisas que eu vi essas pessoas escrevendo nos comentários aí da rede, né, das redes sociais. Então, as crianças são bode expiatório dos adultos. É o espaço onde o adulto se sente agora eu tenho poder, agora eu posso oprimir, né? Tudo que eu não pude olhar para os meus pais e sentir essa raiva, porque pai e mãe é sagrado, né? É o 4º mandamento, gente. Só que se a gente não valida essa parte ruim da nossa infância, essa parte difícil, dolorosa da nossa infância, nós vamos seguir tendo esse poder direcionado para o lado errado. Realmente nós vamos querer fazer com o outro o que fizeram com a gente, se a gente não olhar e não assumir que houve essa dor, tá? Uma outra coisa é que esse vídeo, ele passa, os comentários sobre o vídeo, ele passa a ideia do quanto que ainda nós, enquanto adultos, precisamos aprender sobre desenvolvimento infantil. Quanto ainda existem lendas sobre o que uma criança consegue ou não fazer, né? Porque o controle da impulsividade, o controle das emoções, né? O controle inibitório, a flexibilidade cognitiva, que são 2 funções executivas do cérebro, só se desenvolvem perto dos 25 anos, né? E o que o controle inibitório faz? Ele deixa a gente menos impulsivo. É aquele momento que você quer pegar o teu marido pelo pescoço porque ele fez uma besteira, mas você fala, não posso fazer isso, né? Esse não posso fazer isso, esse pensar sobre as emoções, sobre os afetos, né? Sobre a impulsividade, isso é algo que só os adultos fazem. E mesmo assim, muitos adultos não fazem direito ainda, né? Então, de novo, nós projetamos na criança coisas que a gente nem consegue fazer ainda. Já tem condições de fazer, porque o cérebro adulto já tem condição de se controlar e não agredir alguém, mas a gente projeta isso na criança. A criança deveria fazer, o que eu ainda não sei fazer, né? Sendo que o cérebro dela ainda está sendo desenvolvido e com exemplo, e com paciência, e com repetição, ela vai aprender que ela não pode fazer aquilo ali, tá? A flexibilidade cognitiva é a capacidade da criança se adaptar a demandas inconstantes, a aguentar e tolerar a frustração de uma maneira não impulsiva, né? Isso uma criança de 3, 4 anos, 5, 6 anos não consegue fazer, né? Então, é muito louco a gente olhar para os comentários sobre aquele vídeo e perceber que as pessoas não têm a menor ideia de que aquela criança pode não estar conseguindo fazer aquilo, né? Fazer esse controle. Não que ela realmente planejou e falou assim, maquiavelicamente eu vou atrapalhar o aniversário da minha irmã, né? As pessoas realmente acham isso, que as crianças são manipuladoras, são maldosas, né? Que elas querem realmente nos perturbar, que elas poderiam fazer melhor e estão escolhendo fazer pior. Então fica muito evidente o quanto ainda que a gente precisa parar de acreditar nessas crenças, né? Nessas lendas urbanas aí que a criança faz porque quer e entender realmente um pouco mais de infância. E uma outra coisa que eu queria falar é que, assim, se a gente rotula essa criança, né, de terrível, eu tive contato, na verdade, com um dos comentários foi uma prima ou uma tia das meninas, e ela falando que os pais e a família toda consideram que aquilo ali é normal, né, então orientando as meninas, ainda bem, né, porque se fosse uma família que realmente estivesse rotulando aquela menina de terrível, né, as duas, vocês são terríveis, vocês não sabem se relacionar, vocês só brigam, vocês são agressivas, são bravas, esse tipo de rótulo, uma criança, ela não tem condição de questionar esse rótulo, e ela não vai ter motivação para ser melhor, né. As pessoas pensam que envergonhando crianças, elas vão ter motivação para ser melhor, mas ninguém muda sob alegações de que a pessoa é incapaz de mudar. A gente só muda quando a gente se sente capaz, quando a gente vê o bom na gente, quando a gente vê o nosso potencial.
Então, enquanto pais, enquanto cuidadores, seria bacana que a gente não rotulasse essas crianças, né? Ainda bem que essa família não tá fazendo isso, mas que triste que essas pessoas da internet que ainda não conhecem a infância e não respeitam a infância estão fazendo isso. Uma outra questão que eu vi surgir muito, né, é que, assim, nós colocamos toda a nossa interpretação adulta em cima de um comportamento infantil que muitas vezes não tem a motivação que um adulto teria, né? Então, assim, a menina que apaga a velhinha é invejosa. É invejosa na concepção dos adultos, né? Ela podia estar incomodada e sentindo falta da atenção. Isso pode estar acumulado de alguns dias, de semanas. Não sabemos como está sendo a pandemia para essa família, né? Então, um pouco mais de empatia. O que está acontecendo na vida dessa família, dessa criança, para ela não estar se sentindo com a mesma atenção que aquela irmã estava tendo, né? E isso acontece em todas as casas, mas nesse momento foi julgado como inveja, porque ela estava fazendo uma cara de invejosa, né? Não se sabe o que está por trás daquele comportamento, né? Não se sabe, se vê que aquela criança também precisava de atenção naquele momento, também queria, e a maneira que ela escolheu de demonstrar foi uma maneira que não era adequada, mas ela tem 5, 4 anos, não dá nem pra saber, 5, 6 anos, né? Ela não conseguiu escolher outra estratégia naquele momento. E as pessoas também estavam interpretando aquela carinha que ela fez, né? Depois que ela foi lá e apagou a velhinha, aquela carinha de... como deboche, né? E aí eu quero falar uma coisa. Todas as crianças, elas sabem, no momento que elas fizeram aquela atitude que elas não conseguiram controlar, elas sabem que elas fizeram algo que não agradou, que ela viu no olhar da outra pessoa, ela observa o entorno, ela observa os adultos, ela observa aquela outra irmã, né, no caso. Ela viu, no momento que ela fez, ela viu que aquilo ali não foi uma coisa bacana. E o que acontece? O que vem na hora? Vem uma vergonha muito grande, né? Porque a criança já tem essa sensação de que, opa, eu não agradei, eu não fiz algo bacana aqui. Qual a principal estratégia da gente, até dos adultos, para se proteger da vergonha? Quando a gente está se sentindo muito diminuído, o que a gente faz, gente? A gente se engrandece. Então, aquele olhar dela de deboche é a mesma criança que quando bate, né, no parquinho, você vai falar para ela pedir desculpa ou ir lá ver se o amigo tá bem, e ela age como se nada tivesse acontecido, né? Como se nada aconteceu. O adulto interpreta isso como deboche, como indiferença, muitas vezes. E o que a criança tá fazendo é usando uma estratégia para se proteger da vergonha. A gente, quando tá se sentindo muito diminuído, a gente se engrandece. E se engrandecer pode vir de várias maneiras, né? Com palavras, com o rosto, com uma atitude de não tô nem aí. Mas é simplesmente uma defesa instintiva contra a vergonha. Porque ela já percebeu que o que ela fez não foi bem aceito, não foi uma coisa legal. Só que ela não conseguiu muitas vezes se refrear de fazer aquilo. Tô fazendo uma análise aqui, gente, que é superficial, tá? Mas é o que a gente consegue ver pelo vídeo. Eu quis dar essa meia dúzia aqui de palavras para que as pessoas entendam que esse ódio à infância, ela tem que apanhar mesmo, né? Bate nas duas. Isso, gente, é raiva nossa reprimida por tudo que a gente passou lá atrás. Isso tem a ver com a nossa história de vida. Isso tem a ver com toda uma sociedade machucada pela sua própria infância e que não tem coragem de olhar para isso. Só que a gente tem que entender que criticar estratégias de educação, que criticar formas violentas de educar, não é a mesma coisa que criticar os nossos cuidadores, né? Eles lá atrás não tinham informação, eles realmente achavam e eram orientados, até por pediatras, a bater em crianças, a deixar crianças chorando no berço. Hoje nós já temos a teoria do apego, nós já temos estudos de trauma infantil enormes. Leiam Bruce Perry, leiam Gordon Neufeld, leiam pessoas que estão na ponta de frente disso, né? Precursores da neurociência, que já estão mostrando pra gente que a infância é um lugar muito sagrado. As crianças não são anjas, elas sentem toda a gama de emoções, mas a infância é um lugar sagrado, a infância é o casulo da saúde mental do futuro. Não é à toa, né, que dentro desse sistema onde a gente vive, essa educação opressora reforce essas opressões. Porque as pessoas que um dia foram oprimidas e não podem olhar pra isso, e sentem que não podem olhar pra isso, elas vão virar opressoras, e é o que aconteceu com a gente. Nós não estamos conseguindo olhar para as nossas dores infantis e estamos descontando isso tudo nas crianças, né? Principalmente de maneira privada, atrás do nosso teclado, de maneira anônima, com uma criança que não é nossa e também com a nossa criança dentro de casa, né?
Nós vemos aí os níveis de violência intrafamiliar aumentando na pandemia. Então é muito urgente que a gente discuta isso de maneira séria, de maneira não pessoalizada, né? É uma coisa estrutural mesmo. Então, essa educação opressora, essa educação violenta, que quer submissão, que quer que a criança obedeça e amadureça antes da hora, essa é uma educação que serve para criar pessoas feridas. E pessoas feridas, elas tendem a obedecer, né? Elas tendem a não conseguir ter essa autonomia e ter essa liberdade para ser elas próprias. Elas vão sempre depender de alguém maior, mais forte, porque elas foram acostumadas assim na sua infância. Então essa educação violenta e opressora, ela serve a esse sistema todo que a gente está vendo aí, político-econômico. Então a discussão é muito maior do que o que a gente pensa, né? Mas precisamos olhar para isso com mais cuidado, com mais empatia e protegendo as pessoas que são mais vulneráveis, que são sempre as crianças, tá bom? Um beijo para vocês.